Ah, tá. Então, pode iniciar. Então, boa noite, pessoal. Né? Chegamos aí a mais uma aula de beneficiamento. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Né? E agora, boa noite, Sidney. E agora a gente vai começar aí a nossa segunda aulinha. Boa noite, Ué. Boa noite, Vinícius. Oi, Vinícius, você não é o Vinícius da Química? Pois é, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo mineração à distância também? Ó, legal, ué. Tá certo. Não sabia que você estava fazendo, não. Mas, beleza. O que eu vou fazer aqui? Né? No caso, eu tenho poucos slides da aula 2 ainda para dar. Né? No que eu dividi como sendo uma aula 2, né? Então, eu estou pensando em fazer o seguinte: eu acho que eu vou passar esses slides dessa forma aqui, ó, quer ver? Dessa forma aqui, eu acho que ela não vai travar depois quando eu tentar colocar em tela inteira, tá? Vocês estão enxergando bem? Tá vendo tudo beleza? Quer que aumenta alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, vamos lá começar, né? Então, o que acontece, né? Eu falei aí para vocês que as amostras elas têm que ser unidas, né? Os incrementos, na verdade, para formar a amostra final. E aí a gente parte para a parte de homogeneização e quarteamento, né? Então a primeira parte é a homogeneização, né? Você vai basicamente fazer a chamada pilha de homogeneização, né? Tem dois tipos de pilha, que são a cônica e a alongada. Depois eu acho que tem uma foto de cada uma, né? Mas basicamente a pilha cônica é uma pilha normal, certo? E a pilha alongada, ela é aquele cone, mas ela continua por um prazo, né? Eu acho que eu tenho uma foto dela aqui. Olha aqui, isso aqui seria uma foto de cima dessa pilha, mas vamos lá, né? Então você faz essa pilha cônica, como é que você faz? Basicamente, você junta todos os incrementos e faz ela, certo? Aí essa pilha, você normalmente com a ajuda de uma lona, né? Ou alguma coisa do tipo, você vai misturar esse material, certo? Para ele não ficar separado, você tem que tentar homogeneizar ele ali no máximo, por isso chama pilha de homogeneização. Às vezes fazem isso com a enxada, com a pá, certo? O importante é deixar ela bem homogeneizada. E assim que você deixou ela homogeneizada, aqui, ó, ficou dessa forma aqui em cima, normalmente você vai dividir essa pilha. Então você divide ela aqui em 4 pedaços, por exemplo, né? E aqui eu coloquei os números, ó, 1, 2, 3, 4. Para você montar as pilhas, você vai utilizar números, as pilhas de direções opostas. Então, eu posso utilizar a 1 e a 3, montar uma pilha, e a 2 e a 4, montar outra, certo? E você vai fazer nesse processo até quando? Até você ter uma amostra próxima do que você precisa. Porque, normalmente, essas pilhas elas são muito grandes de tamanho, tem muito material. E você não quer isso mais para frente. Então, você vai fazendo essas pilhas para conseguir a quantidade de material que você precisa. Você talvez, depois de fazer isso aqui, por exemplo, você pega a pilha quarteada 1 e 3 aqui, por exemplo, e faz a mesma coisa com ela novamente para gerar duas pilhas menores. E assim você vai fazendo até você conseguir o que você quer, certo? A pilha alongada, ela é similar aqui à cônica, né? Mas a diferença é o quê? Você faz uma cônica, por exemplo, aqui, e você continua despejando material até aqui no final, certo? Ela é a mais indicada em laboratório e para grandes quantidades de minério, certo?
Então, você vai dividir essa pilha. Gente, meu microfone estava desativado? Não, aqui pra mim tá normal, tô escutando desde o começo. Ai, estranho. Pra mim tá Deu uma normal. coisa aqui que estava desativado. Deve ser coisa do Google Meet, mas do jeito. Bora lá. Então, você divide em 4 regiões, né? Novamente. E você vai fazer de forma similar à outra pilha. Ou você pega a 2 e a 4, ou a 1 e a 3, certo? Então, você vai separar essas pilhas aqui. Você passa alguma coisa aqui, por exemplo, uma pá aqui no meio, chega o material para cá, chega o material para lá, passa aqui, chega o material para lá e para cá, né? E separa essas 4 pilhas. 2 você tira, joga já num balde ou em algum lugar, né? Para deixar ela separada. E junta as outras 2 para compor sua amostra, certo? Essa pilha aqui ela é bastante comum e ela é muito utilizada, principalmente quando tem muito material, certo? É, outra coisa que se vai fazer, né? Às vezes, é dividir essa pilha, como ela é uma pilha maior, né? Normalmente, você vai dividir ela em mais partes, certo? Então você vai. Aqui eu colocou de 1 a 10 em cima e embaixo, né? E vai dividir ela em ímpar e par, certo? Vai formar uma pilha só com os números ímpares, né? Então, olha aqui, ó, tem o 9, o 1, o 3, você vê que ela vai num zigue-zague aqui, certo? E outra com os pares. Aí, qual que você vai usar, você mesmo decide, né? Que na verdade, tanto faz, ok? E vai fazendo esse processo até você ter a quantidade de material que você precisa, né? Depois de já ter feito, né, as pilhas de homogeneização, já ter separado o material ali, né, você pode fazer o quarteamento. O que é o quarteamento? O quarteamento é basicamente a separação do material, novamente, né? E tem separadores que fazem isso automaticamente, sem precisar fazer fila, esse tipo de coisa, né? Um deles, muito comum em laboratórios, aí, vai ser o quarteador tipo Jones, certo? Como é que funciona esse quarteador? Basicamente, é ter um monte de calhas, certo? Então, tem uma calha inclinada para cá, né? Não sei se vocês estão vendo aí meu mouse, tem outra calha inclinada para cá, né? E quando eu jogo o meu material aqui, eu vou despejar meu material aqui em cima, a parte do material vai entrar por aqui e parte do material vai vir por aqui, certo? Dessa forma, eu vou separar metade para cá e metade para lá, certo? Então, tá. Quanto maior o número de calhas, mais confiáveis são as amostras obtidas, né? Se for uma calha só para dar problema e tal, se for 2 calhas só, quer dizer, né? Deve ser de aço inoxidável. Por que isso? Né? Para não enferrujar, para não ter perigo de entrar em contato com suas amostras, né? E aí causar um erro na sua amostragem, como eu falei mesmo na aula passada, certo? Com inclinações superiores a 45 graus, né? A inclinação de 45 graus, né? Ela é exatamente o meio entre o vertical e o horizontal, né? Eu vou ter a inclinação de 45 graus, vai ser mais ou menos assim, certo? E não devem possuir ângulos vivos, né? Ângulos retos e tal. Então você tem que evitar isso aí, ok? Ângulos que mudam, não pode se mexer e ter risco de mudar o ângulo durante a sua amostragem. Já tem que ser um ângulo firme, ok? O número de calhas deve ser par, claro, para ir para um lado e para o outro, ter a mesma chance de ir para um lado e para o outro, o mesmo número de calhas que tem para um lado, tem que ter para o outro. E todas devem ter a mesma largura, né? Maior que 2D
mais 5 milímetros, né? Aí D, gente, na amostragem, né, na granulometria e tal, D a gente se refere como o diâmetro da minha maior partícula, certo? A granulometria das partículas que você está trabalhando, ela também é importante nesse processo de quarteamento. Não só nesse, mas em alguns outros também. Temos o quarteador de polpa, né? Esse quarteador aqui eu já usei bastante ele. E como é que ele funciona, basicamente, né? Aqui em cima, eu tenho um funil, basicamente, onde eu vou jogar meu material. E aqui embaixo fica rodando esses carretéis. Aí o que que acontece? Se intervalo sim, intervalo não, você vai pôr um recipiente triangular aqui que vai captar essa polpa. Então, metade da polpa é captada por esses recipientes e metade é extravasada para baixo. Certo? Ou algumas variações, né, que eu coloco todas, né? Então vai ser pego em todas os recipientes. Porém, eu vou pegar só, na hora de constituir minha amostra, eu vou pegar os pares ou os ímpares. Então, eu pego um aqui, pego outro aqui, e assim vai, certo? Então, pega um, pula um, pega um, pula um. Dessa forma, eu vou construir uma amostra final com estes incrementos, certo? Então, é assim que funciona. Aí tem alguns equipamentos mais variados e tal, mas esses quarteadores são os mais usados. Um para polpa, outro para material sólido, certo? O Jones aqui, ele não é utilizado para polpa, ele é só para material sólido. O de polpa, obviamente, é só para polpa, não é para sólido. Tudo bem até aqui, gente? Pode prosseguir? Beleza, então. Então, vamos tentar ir para o terceiro slide, que eu não sei se vai abrir bem do jeito que eu estou querendo, mas a gente faz um teste. Ih, tem cara que não vai dar, viu? Vamos ver. Foi! Por incrível que pareça, foi, né? Então vamos lá, vamos continuar com a matéria, né? Então o que acontece? A gente passou aí pela homogeneização, a gente passou pela amostragem, né? Agora a gente vai começar o primeiro processo de beneficiamento propriamente dito, que é a chamada conuição. Em que consiste a conuição? A conuição é basicamente, né, uma operação de fragmentação, ou seja, de quebra do meu material, ok? É um conjunto de técnicas que tem por finalidade reduzir, por ação mecânica externa e algumas vezes interna, um sólido de determinado tamanho em fragmentos de tamanho menor, né? Então, normalmente a gente trata mais de externa, né? Que você vai usar aí moinhos, você vai usar aí, né, trituradores, para diminuir o tamanho do meu minério. A fragmentação de um material heterogêneo, que constitui geralmente uma rocha, visa liberar minerais valiosos, né, dos minerais de ganga. No caso de um mineral homogêneo, reduzir até a dimensão requerida pelo impacto. Então, o que acontece? Olha aqui. Isso aqui eu tenho seis, né, na verdade, exemplos diferentes de material. Então, o que acontece? Considerem aqui que essa parte preta do meu material é o meu minério de interesse, certo? Eu quero ele, eu não quero a parte branca, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho essa primeira partícula aqui, e eu vou fazer, né, o meu processo de beneficiamento, você vê que ele tem mais ganga
do que mineral-minério, certo? Então, você acha que o processo vai coletar esse material ou vai mandar ele direto para a barragem? Vai mandar ele direto para a barragem. Então, o que eu tenho aqui, essa parte preta, que chega até 10%, eu perdi. A de 20% aí, também vou perder, certo? Só que isso juntando lá no final, isso é muita coisa. Eu estou desperdiçando coisa demais. Eu estou jogando coisa que eu poderia aproveitar no lixo. Para que isso não aconteça, eu começo a fazer, né, o meu processo de fragmentação. E por que ele é eficiente? Deixa eu pegar um ponteiro aqui diferente para você entender. Olha, esse aqui, né? Esse primeiro aqui. Vamos supor que no processo de fragmentação eu parti ele em dois. Então, o que acontece? Essa parte de cá, uma maior parte dela já tem minério. E essa de cá é a mesma coisa. Agora, vamos supor que eu passei novamente por outro processo de fragmentação, né? E dividi ele assim, em 4 partes. Olha aqui para vocês verem. Essa parte aqui e essa aqui, ela já tem somente ganga. Então, você mandar isso aí para a barragem é muito bem-vindo, ok? Olhem essa parte aqui. Essa parte aqui, ela está quase 50-50 de gangue e minério. Então, provavelmente, ela vai ter uma chance muito maior de ser pega. Essa aqui ainda provavelmente vai para a barragem, né? Mas, caso eu continue, né? Eu continue fazendo esses processos, eu vou eliminando mais partes, certo? Eu vou deixando as outras partes, né? Eu vou deixando elas mais concentradas. Então, o que acontece? Eu vou aproveitar melhor meu material. Por isso que a liberabilidade é tão importante. Por isso que eu tenho que fazer minha comunicação. Para quê? Para sair de um material que tinha, por exemplo, de 0 a 10% de mineral-minério, a materiais que têm assim, 50%, 60%, materiais que têm zero, por exemplo. Certo? Então, querendo ou não, eu vou facilitar o meu processo de beneficiamento através da liberabilidade. Então, a liberabilidade ela é uma parte essencial. Certo? Você olha que esse de 90% a 100%, de 80% a 90%, eu tenho quase certeza que eu vou pegar ele no processo de beneficiamento. Mas e esses outros? Será? Esse aqui, 50%, por exemplo. 50% tem, teoricamente, metade da chance de ir para a barragem e metade de chance de continuar no meu processo, né? Então, eu estou jogando 50% do meu material com esse teor fora. Então, a liberabilidade ela é muito importante dentro da comunicação. A operação de fragmentação compreende diversos estágios que se aplicam ao minério, desde a mina até sua adequação ao processo industrial subsequente. No caso, por exemplo, da mina da CBM, né, não é tão necessário fazer detonações, certo? Porque é um minério mais friável, um minério que ele está mais mole, então você pode pegar ele normalmente. Pelo menos segundo a própria CBM, ok? Mas normalmente você tem que fazer detonações do seu minério, porque seu minério está numa rocha dura, compacta, e fragmentar ele para poder carregar ele para as próximas etapas. Isso também é uma etapa de fragmentação, certo? Porque você está explodindo esse minério, ok? Na etapa de lavra, o desmonte do minério ou rocha com auxílio de explosivos pode ser visto como o primeiro estágio da fragmentação, onde são produzidos blocos volumosos, mas de um tamanho que permite alimentar os equipamentos de britagem. Se você joga um pedaço de rocha muito grande, que é o chamado matacão, ele pode estragar os seus equipamentos de britagem, tá? O seu britador primário tem alguns que jogam um pedaço lá muito grande, ele pode entalar, travar, aí é uma dor de cabeça que, nossa senhora. Então, você tem que tentar evitar isso aí ao máximo, certo? A britagem é uma operação que fragmenta os blocos obtidos na lava,
Mas como existe uma série de tipos de equipamentos, essa operação deve ser repetida diversas vezes, mudando esse equipamento até obter um material adequado à alimentação da moagem. Moagem é uma operação de fragmentação fina, obtendo nessa um produto adequado à concentração a qualquer outro processo industrial, né? Aí está pelotização, lixiviação, combustão, que são processos aí, né, lá da metalurgia, talvez, né? Ou processos mais necessários. Mas, assim, é interessante ver, né? A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que tem dois processos principais, que seriam aí a nossa querida britagem e a moagem, certo? Ambas, normalmente, são feitas em mais de uma etapa, certo? Não é passado pela britagem só uma vez, não é só um tipo de britagem e não é só um tipo de moagem, né? E o que acontece, né? A operação de comunicação é importantíssima para a mineração, né? E a gente vê o tanto que ela é importante pela quantidade de energia que ela gasta, certo? Porque energia é cara dentro da mineração, principalmente quando se usa tanta energia quanto as mineradoras usam. Então, aqui, né, eu tenho a distribuição do consumo de energia de uma empresa que chama Eren Mining Corporation. Eu não me lembro o ano que eu tirei isso aqui. Eu não sei se era de 2014. Acho que era por aí, certo? Mas o que é importante ver isso aqui? É que eu tenho fragmentação, concentração, eliminação de rejeitos, abastecimento de água, né? E o total de energia gasto, né? E aqui tem a quilowatt-hora por tonelada em cada um dos processos. E aqui eu tenho o consumo em porcentagem de cada etapa. Vejam aqui que 80% do consumo energético da mina com beneficiamento é só na parte de fragmentação. Fragmentação é cara, certo? E ela ser cara e ainda continuar sendo feita todo o tempo mostra a importância dela. Ela é uma parte essencial dentro da sua usina de tratamentos, ok? Aí vem aquela pergunta, não, então, se eu tenho aquele material lá atrás, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho esse material aqui, eu vou fragmentar ele até eu ter 100% de minério e 100% de estéreo? Não, nunca. Primeiro porque, imagina o seguinte, a partir de certo ponto, quando fica muito pequeno aqui, fica muito difícil fragmentar essas partes muito pequenas. Desculpe. Fica muito difícil fragmentar essas partes muito pequenas. Então, o que acontece? Você gastaria muitos processos de fragmentação e você, com isso, também gastaria muita energia. Então, o gasto energético para fazer esse processo seria muito grande. Mas se eu fragmentar até ter, por exemplo, uma partícula com 80, 90% de mineral minério, eu vou ter quase o mesmo resultado por um preço muito inferior, né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que a partícula muito pequena também ela pode dar problema em processos subsequentes do beneficiamento, como a própria flotação. Então, vamos lá. Britagem, né? Britagem é o conjunto de operações que objetiva a fragmentação de blocos minérios vindos da mina, levando-os a granulometrias compatíveis para utilização direta ou para posterior processamento. Ou seja, eu vou diminuir o tamanho do meu fragmento para já mandar direto para a usina, né, para os outros processos, ou para o processo posterior, seja ele britagem secundária, britagem terciária, moagem,
né? Então, isso aí é a britagem. A utilização direta, por exemplo, quando eu faço brita, a própria brita nada mais é, eu tiro o material da minha mina, jogo ele no britador, deixo ele na granometria que eu preciso e já mando direto, né, para os caminhões levarem, ok? A britagem é um estágio no processamento de minérios que utiliza, em sucessivas etapas, equipamentos apropriados para redução de tamanhos convenientes ou para liberação de materiais valiosos de sua ganga. É aplicada a fragmentos de distintos tamanhos, desde rochas de 1.000 milímetros, né, a 1.000 milímetros, 1.000 milímetros, né, que seria aí 1 metro de diâmetro, né, até 10 milímetros. A partir de 10 milímetros de diâmetro, essas rochas também não vão ser fragmentadas de forma eficiente pela britagem. Eu vou necessitar aí de um processo de moagem. Não existe circuito padrão para britar os diferentes tipos de minério, né? Porque o minério é diferente em cada mina, né? Ela vai ter suas condições apropriadas, certo? E deve haver uma liberação satisfatória do mineral valioso. É necessário que o minério seja reduzido a uma granometria fina. Nessas condições, a fragmentação desenvolve por meio de 3 estágios. Isso é, grossa, intermediária e fina ou moagem. Nos 2 primeiros estágios, a fragmentação é realizada em britadores e no último em moinhos, né? Moinhos é só para fino. Aqui, ó, eu tenho uma tabela, né, de granometria durante a britagem primária, secundária, terciária e quaternária. Toda mineradora vai ter todos esses processos de britagem? Não. Tem mineradora que vai ter só a primária e secundária, né? Tem algumas que vai gastar tela na quaternária, mas não é todas. Então, isso aí varia, né? Tem gente que já chega aqui na terciária, aqui, ó, chegou a 10, normalmente já nem utiliza mais britador, já manda direto para moagem, tá? Então, aqui é o tamanho máximo da alimentação, ou seja, o maior material que pode chegar aqui, que não vai dar problema nos equipamentos, e o menor tamanho que ele fica também, tá? Vamos lá para a britagem primária. Britadores primários, eles lidam com os maiores materiais. Obviamente, o britador primário, ele é sempre de grande porte, né? Operam em circuito aberto e sem o descarte, scalp. O que é isso? Vamos por partes. Circuito aberto. O que significa circuito aberto? O material que passa no britador primário, né, ele não vai passar por um processo ali para verificar a granulometria dele, ok? Então, não vai ter uma peneira no final dele para ver se o material está do tamanho que eu quero ou se não está. Esse material passa na britagem primária e já é mandado direto para a secundária. Ok? Eu consegui passar na primária, já é mandado direto para a secundária. O que é o scalp? Esse scalp é quando eu coloco uma grelha ou outro equipamento similar antes desse britador. Em que vai me ajudar esse equipamento? Bom, se eu estou vendo que tem material grande demais para ser britado nesse britador, que pode dar defeito nele, esse material ele é pego pela grelha e não é jogado ali no britador. Então, normalmente não tem isso aí. Por isso mesmo que se deve ter cuidado ao trazer o material da mina. Os britadores utilizados são esses aqui, ó, mandíbula, giratório, impacto e de rolo dentado. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente também não tem muito tempo, né? Então vamos lá. Temos o de mandíbulas, né? Esse aqui é um Dodge.
como é que funciona? Basicamente, aqui ó, em cima, eu vou ter uma abertura, né? Essa parte aqui, ela vai ser fixa e eu tenho uma mandíbula móvel. Então, o que acontece? O material entra grosso aqui em cima. E essa mandíbula, ela fica nessa inclinação mesmo. Aí, o que acontece? Essa mandíbula vai se mover para cá e para cá. Quando ela se move para cá, ela pressiona esse material contra a mandíbula fixa. Esse material vai quebrar. No que ele quebra, ele vai diminuir de tamanho. Aí, então, a hora que ela afasta de novo, esse material vai descer um pouco. Chegou aqui, não conseguiu descer mais, ela vai vir de novo, vai quebrar esse material e ele vai ficar menor, vai descer novamente. E vai quebrando e descendo. A hora que chegar aqui embaixo, ele já vai, quando ele conseguir sair, ele vai estar com a granometria que eu desejo, que é a granometria mínima lá. Né? Então, esse aí é um tipo de britador muito utilizado, britador de mandíbulas, certo? Tem o tipo Dodge, o tipo Blake e tal, varia na quantidade de eixos e tal, né? Eu não vou falar muito sobre isso, não, porque a gente é meio sem tempo aqui no EAD. Só 3 encontros é muito pouco, certo? Temos também o britador giratório. Como é que funciona o britador giratório? Isso aqui é a parte de dentro de um, ok? Então, o que acontece? Eu tenho esse eixo aqui no meio enorme, que ele vai ficar rodando aqui. Olha, tá vendo o espaço aqui? Então, ele vai rodar por esse espaço. Então, ele vai passar uma parte mais aproximada daqui e mais longe daqui, e outra parte como ele está aqui, ó, mais perto daqui e mais longe daqui. E o material entra em toda essa parte de cima. Então, o que acontece? Quando ele estiver chegando aqui, nessa rocha aqui, ele vai pressionar essa rocha e quebrar. No que ela quebra, a hora que ele afastar, essa rocha vai descer e ele vai quebrar as rochas de cá. No que ele volta, ela já vai estar mais baixa, ele vai quebrar ela novamente, ela vai ficar ainda menor. Até que esse material consiga sair aqui nas menores aberturas aqui embaixo. Certo? Então é isso que o britador giratório faz. Certo? Quais são as vantagens dele? Primeiro, tem um baixo custo operacional, né? Outra vantagem, a área dele, que você joga material, ela é muito grande, certo? Ela é toda essa área aqui, então você simplesmente taca o material lá. E você pode tacar por aqui ou por aqui, não faz diferença. Qualquer lado que você tacar, né? Já que isso aqui dá a volta, você pode tacar para qualquer lado, né? O de mandíbulas já tem mais uns enjoamentinhos ali e tal, certo? Mas ele também é bem útil, certo? Fora esses, tem um dos mais, talvez mais complicados de entender, que é o de impacto. Como é que esse britador funciona? Ele não é tão utilizado assim, não. Vamos lá. O que acontece? Aqui eu tenho o nosso britador, certo? E o nosso material vai entrar por aqui. Aqui eu vou ter umas placas fixas, certo? E como é que vai funcionar? A hora que esse material meu entra, esse rotor aqui vai estar girando em alta velocidade. Então, o que acontece? Ele pega o material aqui e dá alta velocidade para ele e joga ele contra essas paredes. No que ele joga ele contra essas paredes, o material bate aqui e ele mesmo quebra, certo? A força que é usada, a velocidade do próprio material quebra ele contra a parede, certo? Contra essa placa fixa de impacto aqui. Então é assim que funciona. Ele vai jogando ele mesmo contra essas placas e ele vai batendo e vai fragmentando, certo? Os outros britadores, eles utilizam um princípio chamado da compressão, que é você apertar, né? Não sei porque que minha câmera estava desligada, mas tá bom. Que é você apertar um material contra a parede. Aqui não é apertado, né? Aqui eu tenho um impacto. O material é jogado com força contra essas paredes e se fragmenta e assim cai aqui para baixo, né? Formando o nosso produto. Ok?
Então, ele utiliza da energia cinética, né, que é a energia do movimento. Esse tipo de britador aqui, ele tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens, certo? Primeira desvantagem, custo de manutenção dele é grande, né? É um material, é um equipamento mais complexo, que precisa de mais força e tal, então o custo de manutenção dele é maior. Outra coisa é que ele se desgasta mais, né? Essas placas aqui, elas se desgastam bastante, porque o material é chocado contra elas, né? Então ele tem um maior desgaste, né? Então, ele normalmente não é aconselhável para caso de rochas abrasivas, né? E de materiais com valor de sílica equivalente ou maior que 15%. O que são rochas abrasivas? Basicamente, são rochas muito duras, que podem riscar o material ou coisa parecida, certo? Porque quanto mais duras e resistentes são essas rochas, maior chance elas têm de danificar o equipamento, que já é um equipamento caro, certo? O britador de impacto ele é mais caro que os outros. Esse valor de sílica maior que 15% é justamente por isso, porque rochas com valor de sílica de mais de 15%, elas são mais abrasivas. Onde que eles são utilizados? Basicamente, se você quer ter uma alta razão de redução e alta porcentagem de finos. Porque isso aqui consegue reduzir muito mais que a maioria dos britadores primários. Então, ele pula estágios, como se diz, certo? Às vezes você não precisa de uma britagem secundária, terciária, quaternária, se você tiver esse aqui, né? E ele costuma gerar bastante fino, porque justamente ele joga dessa forma, né? Diminui muito, as partículas às vezes vão de forma irregular, né? Então, se o seu objetivo é esse e o seu material não é muito abrasivo, esse britador pode ser muito bom. Temos também o britador de rolo dentado, né? É basicamente, né, um rolo, não sei se vocês estão vendo muito bem aí como é que funciona, né? É um rolo aqui com algumas protuberâncias aqui, algumas elevações, que são os dentes deles, né? Que ele vai ficar móvel, ele vai ficar girando, ok? O material, ele vai entrar por aqui e vai ser britado, né? Por esse rolete dentado, certo? Então, como que é o processo? É basicamente compressão contra essa parede aqui, né? E cisalhamento é quando tem basicamente um arraste de material, né? Então, esses dois processos, entre os dentes e a placa fixa da câmara, vão resultar no meu processo de fragmentação, certo? Ele tem emprego limitado, porque vai ter muito desgaste desses dentes aqui, ó. Esses dentes aqui entrando direto em contato com o material vai tender a desgastar muito rápido, né? Ele é sensível à abrasão, também o mesmo caso do de impacto, né? E ele é aconselhável só para rochas de fácil fragmentação e também para britagens móveis. Então, isso aí facilita um pouco, porque não precisa ser um equipamento tão grande, ele pode ter até caminhões que levam isso aqui para fazer essa britagem em algum lugar, né, distante da sua usina ou coisa parecida, certo? Uma das vantagens dele tem alta tolerância à umidade da alimentação, ou seja, que pode entrar material úmido que não tem problema. Se você fizer isso, por exemplo, no britador de impacto, você vai encher aquelas... Ai, como é que chama, gente? Fugiu da cabeça. As placas fixas, né? Você vai encher elas de barro ali, né? De lama, e não vai ter mais eficiência. Esse aí não, esse aí consegue ter uma tolerância à alta umidade. E é um equipamento que produz poucos finos, né? Material muito menor do que o desejado. Então, esses foram os da britagem primária. Secundária, basicamente, é tudo que é subsequente à primária é secundária. E, normalmente, né, o que vai acontecer? Vai ter scalp nessa etapa. Ou seja,
O material que vem da primária, ele vai passar por uma grelha ou uma peneira que vai descartar material que esteja muito grande para ela, certo? Equipamentos normalmente utilizados: britador giratório secundário, britador de mandíbula secundário, britador cônico e britador de rolos. Então, são equipamentos similares àqueles passados, só que um pouco já menores, né? Porque eles vão tratar também de partículas menores, certo? Aí aqui eu falo de cada um deles, ok? Eles não têm tanta diferença. Aqui eu acho que isso aqui é legal. Se eu não me engano, dá para ver a movimentação dele. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, esse mesmo. Dá uma olhada. Certo? Então, eu acho que deu para ver mais ou menos como é que ele funciona, a parte interna dele, né? Se movimentando. Então, é basicamente daquela forma ali. Né? Aí tem o computador de rolos, né? São dois rolos, passam entre esses dois aqui, né? Mas, em geral, é isso. Normalmente, aqui temos a britagem terciária, normalmente é a última etapa de britagem, né? Mas tem algumas usinas que utilizam mais de 3 estágios e tal, né? Aqui está falando do fator de diminuição, certo? Aí temos britadores de impacto verticais, esse aqui foi produzido no Brasil e tal, mas, no geral, os equipamentos são parecidos e tal, né? Então, as etapas da britagem, né, a gente já falou, né, os principais tipos de britadores. Então, vamos lá. Distribuição granulométrica da alimentação. A distribuição granulométrica da alimentação é importante na escolha do tipo de instalação. Assim, por exemplo, o conteúdo de finos na alimentação define a conveniência ou não de um scalp prévio da alimentação do britador, né? Scalp, novamente, né, vendo se tem finos demais ou grossos demais, para que tamanho de materiais. Por que finos demais, né? Se eu tenho um material muito fino que vai entrar nesse britador, que às vezes ele é criado durante a britagem, você não quebra só no tamanho que você quer, às vezes você cria um pouco de farelo ali de material. Se esse material está fino demais, eu não vou precisar passar ele, às vezes, no meu britador. Eu já posso mandar até para a etapa seguinte, né? Isso vai me economizar energia e também vai me ajudar na eficiência do britador, porque um material pequeno demais ele pode até atrapalhar a fragmentar os outros, certo? Então, né, os fatores econômicos e operacionais definem a extensão do scalp, né? Todavia, como regra, torna-se como base o limite máximo de 30% de finos na alimentação. Então, se você tem mais de 30% de finos, você tem que fazer o scalp, que senão o seu processo ele vai ser muito prejudicado ali do ponto de vista de eficiência e economia. Já falei bastante disso aí, né? Isso aqui eu estou falando dos finos, eu estou falando da parte mais grossa e tal, mas eu já falei bastante dessa parte. A britagem pode ser feita em circuito aberto ou fechado. O que seria circuito aberto ou fechado, né? Basicamente, um circuito fechado depois que ele sai do meu britador, né, o material sai do meu britador, ele vai passar por uma peneira, certo? Essa peneira, ela vai separar o material que
ainda não está na granulometria que eu queria, mas ele deu um jeito de sair. E o material que já está bom para me passar para a minha próxima etapa. Ah, tá, mas e se ele ainda não está na granulometria que eu queria? O que eu faço? Eu volto ele para o britador de cima com a nova alimentação. Então, mistura a nova alimentação nessa chamada carga circulante. Ok? Então, vamos lá. Circuito fechado é isso. Circuito aberto, né? O material passante na peneira é combinado com o produto do britador que alimentará a operação seguinte. O que isso significa? Basicamente, né, que eu coloco uma peneira antes daquele processo de escalpe, né? Se está fino demais, eu jogo junto com o que já passou no britador, porque ele não vai precisar passar lá, para a próxima etapa. Se está grosso demais, ele vai para o britador. Aqui está. Uma das principais razões para se fechar o circuito é o poder de flexibilidade conferido ao circuito de britagem. Cada britador pode operar com variações de abertura e, consequentemente, alterar a distribuição granulométrica do produto final, de acordo com a necessidade da etapa seguinte, ou com as características do material. Você trocando a peneira, você ajustando seu equipamento, você ajusta o tamanho das partículas que vão sair ali. Então, o ato de fechar o circuito lá ajuda muito nessa parte, certo? Aqui eu tenho exemplos, né, de circuito. Como é que está funcionando? Olha aqui. Ele passou aqui no britador. Oi, cadê meu mouse? Aqui. Ele passou aqui no britador, né? E o que acontece? Aqui eu tenho uma peneira, ok? Isso aqui é o circuito aberto, tá? Então, aqui eu tenho uma peneira, o que acontece? Se o meu material é mais fino do que essa peneira, ele não precisa passar no britador. Então, só o meu material mais grosso vai sair aqui da peneira, passar no outro britador e se juntar a esse material que já estava fino. Esse é o circuito aberto. O circuito fechado passa no britador, vai para a peneira, né? A peneira, se é fino demais, manda para o produto final. O produto final nada, né? É o produto que vai para as próximas etapas de beneficiamento, tá? Se esse produto é muito grosso, ele passa aqui pelo meu britador e volta na mesma peneira. O que acontece com isso aqui? Com isso aqui, eu tenho certeza que tudo que saiu do britador está com a granulometria que eu quero, porque ela está vindo direto para a peneira e passando para o produto, certo? Aqui eu não tenho certeza. Esse material aqui está na granulometria que eu quero, mas esse aqui, eu acho que ele está. Eu não tenho certeza que ele está na granulometria que eu quero. Por quê? Porque não passou pela peneira de novo. Ele está indo direto para a próxima etapa. Então, se acontecer um problema nesse britador aqui, ele estragou e tal, e as partículas estão saindo mais grossas aqui, eu não vou saber, até dar problema. Então, essa é a vantagem do circuito fechado. Como é que ele funciona? Questão da argila e da umidade, né? Minérios que apresentam um alto conteúdo de argila e umidade impossibilitam praticamente a britagem em granulometria de 20 a 25 centímetros, né? Por quê? Porque, principalmente, vai dificultar a etapa de peneiramento, né? E a operação de alguns tipos de britadores. Eu já falei para vocês que alguns britadores não funcionam bem com umidade, como o de impacto. O de impacto, ele tem seus problemas aí. Os giratórios funcionam bem, como eu mesmo tinha falado, né? Cônicos de mandíbula, os giratórios não, os de rolo dentado, né? Melhor dizendo. Os de rolo dentado funcionam bem. Os giratórios cônicos de mandíbulas são sensíveis à presença de argila e de umidade, né? Só para lembrar, ó, o de rolo dentado que eu falei que funciona bem seria esse aqui, ó. Esse aqui funciona bem. Já esses aqui, ó, de mandíbula e de giratório, aqui, ó, se eu tiver material muito fino, começa a grudar aqui e virar uma crosta dura. Aí não deixa o material passar direito, vai até entupir, certo?
Poxa, onde eu estava mesmo? Tá, passou? É, né? Questão da densidade também, né? A capacidade desses equipamentos expressa em toneladas por hora é proporcional à densidade do material. Isso é uma coisa bem óbvia, né? Por quê? O material mais denso, ele vai ter mais peso em uma quantidade, em um volume menor de material. E a capacidade do meu britador está relacionada ao volume, não ao peso, né? Forma da partícula, isso aqui eu estou falando de algumas coisas que influenciam no processo de britagem, tá? A fórmula da partícula também é importante, né? Por quê? Por causa da boca de entrada, né? Tem alguns casos de materiais lamelares que eles vão ser mais complexos de serem britados. O que são materiais lamelares? Se vocês fizeram mineralogia, petrografia, vocês devem saber do que é isso. Isso aqui é uma mica, né? É uma biotita. E o que acontece? Eles se formam como se fossem placas, certo? E essas placas, dependendo das posições que elas ficam dentro do meu equipamento, elas não vão ser trituradas da forma que precisa, né? Você só vai ver isso na hora que ela for passar no esteiro, por exemplo, ok? Então, a questão dos minérios lamelares, eles são uma coisa que pode atrapalhar ali, né? Temos a reatividade do material, né? No caso, corrosividade, que são alguns materiais que você vai trabalhar ali, eles são corrosivos, então eles vão acabar com o seu equipamento, eles podem causar acidentes, você tem que ter muito cuidado quando você vai tratar eles, né? Então, são algumas das coisas que você tem que ter atenção, tá bom? Sobre a britagem, acabou, tá? Eu tenho só mais alguns minutinhos, mas eu vou tentar dar uma adiantada no processo de moagem. Como eu falei, é muito pouca aula para muito material, então nem sempre vai dar certo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Espera aí um pouquinho, gente, que está dando um pequeno probleminha aqui, rapidinho. Eu vou só dar uma adiantada. Mas o que é isso? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se agora vai. Gente, o que é isso? O que está acontecendo com esse Meet? Aconteceu alguma coisa, Marli? Sim, eu não estou detectando o PowerPoint. Não está detectando? Na hora de compartilhar a tela. Vou ter que compartilhar meu ecrã inteiro, minha tela inteira. Vai ser o jeito. Esse Meet está com problema tem um tempo já. Não sei o que está acontecendo. Talvez eu utilizar, no caso, outro equipamento. Dá para vocês verem aí, mais ou menos? Aqui agora eu consigo. Consigo aumentar, pelo menos. Tá bom, vamos lá, moagem. Só que né? agora a janela da chamada está na frente do seu slide. Mas como que eu tiro essa janela? Tem um xizinho? Ah, não, peraí, então fechar dela aqui. Aí, fechou. Deu certo. Mas ainda tá normal aqui, né? Sim, Mostrando o slide normal. Ah, beleza, então. Ótimo. Então, o que acontece? Vamos lá. A moagem.
que é a moagem? Moagem é o último processo de fragmentação, né? Nesse processo, as partículas são reduzidas pela combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito a um tamanho adequado à liberação do material de interesse. Ou seja, o tamanho final que você deseja, certo? Cada minério tem uma malha ótima para ser moído, dependendo de muitos fatores, incluindo a distribuição mineral útil na ganga e o processo de separação que vai ser utilizado em seguida. Então, você tem que considerar isso na hora de fazer o seu processo de moagem, né? A moagem ela vai requerer maiores investimentos, né? Você vai ter um maior gasto energético e é considerada uma operação importante para o bom desempenho de uma instalação de tratamento de minérios, né? Por quê que ela é tão importante, né? A submoagem do minério resulta num produto de granulometria grossa, com liberação parcial do mineral útil, inviabilizando o processo de concentração. Ou seja, você faz material muito grosso, você não consegue o teor que você quer, você não consegue a liberação que você quer, e o seu processo de beneficiamento ele não vai ser eficiente, caindo naquele problema lá quando eu falei de liberação, né? A sobremoagem, né, no caso, quando você moe demais, também não é desejada, pois vai reduzir o tamanho das partículas desnecessariamente, o que acarretará no maior consumo de energia. Eu falei do problema do consumo de energia na fragmentação, né? E perdas no processo de concentração. Também quando eu tenho a formação de lamas, isso aí é um problema para mim, certo? Então ela tem que ser muito bem estudada para conseguir fazer aí a moagem do jeito que eu preciso. E basicamente, quais são os equipamentos, né? Os equipamentos, o mais comum deles são os moinhos de barras, de bolas ou seixos, né? Isso aí é 90% dos equipamentos, é isso aí, tá? Tem também os de moinho de martelos, uns outros lá, mas normalmente é moinho cilíndrico que você vai utilizar nessa etapa, certo? Nessas mineradoras aí, provavelmente vocês vão achar. Então, o que são esses moinhos cilíndricos? Basicamente, ele tem uma carcaça, que é a parte externa dele, vai ser uma carcaça cilíndrica de ferro, revestida internamente com placas de aço ou de borracha, vai variar de acordo com a marca, com o produto, né? Que vai girar. Ou seja, eu tenho aqui um mancal, né? Tem um processo aqui que vai fazer isso aqui girar, né? E dentro dessa parte cilíndrica, eu vou ter o quê? Eu vou ter barras ou bolas e a alimentação. Então, a alimentação vai entrar por aqui, certo? E, ao chegar aqui, eu vou estar girando com barras ou bolas ali dentro. Então, o que vai acontecer? Essas barras e essas bolas, elas vão se mover aqui dentro e vão atritando ali, vão se chocando com o meu material. E no que elas se chocam, diminui seu tamanho. No que diminuir seu tamanho, vai diminuir andando daqui até aqui. Chega aqui, eu vou ter descarga, ou seja, que o meu material vai sair e vai para o meu próximo processo. Os corpos moedores, né? O que são corpos moedores? Basicamente, são as barras, as bolas ali, que eu vou ter no interior do meu moinho, ok? São elevados pelo movimento da carcaça até um certo ponto, de onde caem, seguindo uma trajetória parabólica sobre as outras bolas que estão na parte inferior do cilindro e sobre o minério que ocupa os interstícios das bolas, ou seja, o meio ali entre elas. Essas acompanham o movimento da carcaça, impelidas pela força centrífuga, percorrem uma trajetória circular. Enquanto a força centrífuga for maior que a força da gravidade, as bolas permanecem nessa trajetória. No momento que o componente da força da gravidade, que se opõe à centrífuga, for maior que essa, as bolas abandonam a trajetória circular e passam a seguir uma trajetória parabólica. Que é isso? Não entendi porra nenhuma. Vamos lá. O que acontece? Aqui, ó. Isso aqui é a parte de dentro de um moinho.
Aqui a gente vê que é um equipamento bem grande, todas essas pessoas aqui dentro. Isso aqui é um moinho de bolas, tá vendo as bolas aqui embaixo? Isso aqui são os corpos moedores, certo? Então, o que acontece? Uma certa porcentagem dele é cheia. E o moinho gira. No que ele gira, vocês estão vendo aqui que tem vãos ali. Opa, foi mal, desculpa. Tem vãos ali. Nesses vãos, eles vão ajudar a levantar as bolas aqui, ó. Então, as bolas vêm para cá. Como está girando, ajuda elas aqui, até chegar a um ponto que o que acontece? A força da gravidade aqui está jogando tudo para baixo. Vai chegar um ponto que a minha força centrífuga, que é a força que vai ajudar as bolas a segurar aqui quando a carcaça se movimenta, vai ser menor que a força da gravidade. Quando essa força da gravidade vier, essas bolas vão cair aqui sobre o material ou sobre as outras para fazer o processo de fragmentação. Ok? Então, essa trajetória que é o que acontece. Tem que ter cuidado com o quê? Se eu girar isso aqui muito rápido, eu aumento minha força centrífuga. Se eu aumento ela, minhas bolas vão vir cada vez mais alto, certo? E quando elas caírem, elas vão tender a cair na parte do moinho onde já não tem material. O material está, por exemplo, aqui. Se as bolas caírem aqui, eu vou ter danificação do meu moinho e não vai ocorrer o processo de fragmentação de forma adequada. Então, tem uma velocidade ótima. E tem uma velocidade até que isso aqui, essas bolas aqui, vão ficar grudadas o tempo inteiro. Então, não vai ter moagem nenhuma. Então, você tem que criar o movimento de tal forma que caiam umas sobre as outras para fazer o processo de moagem de forma adequada. Certo? Aqui eu tenho uma conta, mas eu não vou cobrar ela nas provas, isso aí vocês podem ficar tranquilos, certo? Está falando que, basicamente, o que eu falei ali, né, da velocidade limite e tal, né, que você tem que calcular, né, mas eu não vou chegar a fazer essas contas aqui com vocês, certo? Aqui está o movimento das bolas, né? As bolas dentro do moinho, elas apresentam 4 movimentos, né? Que é rotação, que ela vai rodar em torno de si mesma, translação, né? Que acompanha a carcaça do moinho, deslizamento, é quando uma desliza sobre a outra, e, finalmente, a queda. Aí tem que cada processo faz, né? Que mecanismo que eles utilizam aqui, né? Para fragmentar. Ok? Então, é basicamente isso, certo? E tem alguns fatores que são mais essenciais. Um deles é a velocidade, como eu mesmo falei para vocês, né? Que se a velocidade for muito rápida também vai dar problema e tal. Se for muito lenta, também não vai ter moagem direito, porque não vai ter queda, por exemplo, né? Que as bolas elas não vão cair, elas vão só rolar umas sobre as outras se for muito lento. Fator de enchimento também é importante. O que é fator de enchimento? Qual a porcentagem do moinho que eu coloquei? Vai ter de bolas e de material, certo? E tem outros fatores que também determinam, né? E, de acordo com esses fatores, né, eu vou ter 2 regimes de operação do moinho. O chamado catarata e o cascata. O que são esses? Primeiro, catarata, né? No catarata, a velocidade do moinho carrega as bolas até uma posição bem elevada e elas caem umas sobre as outras, dessa forma aqui, certo? Causando fragmentação por impacto. Como a gente viu, o impacto ele é mais eficiente, ele quebra mais o material, certo? E se eu utilizar bolas maiores, né, eu aumento ainda mais a energia do meio moedor e baixo o fator de enchimento, menos bolas. Então, vou utilizar menos bolas e bolas maiores para fornecer esse aí, efeito catarata, que vai ser benéfico para minha fragmentação por impacto. Ok? Só tirar isso aqui, né? Vamos lá.
Esse regime é adequado para a fragmentação de material mais grosso e para evitar a produção de finos. E temos também a cascata. A cascata, a velocidade vai ser menor, né? Então, eu não vou ter queda tão grande das bolas aqui. Eu vou ter mais umas bolas rolando sobre as outras, né? Dessa forma, não vai ser o impacto que vai atuar. Vai atuar o quê? Abrasão e atrito, certo? Você normalmente usa bolas de diâmetros menores e é adequado para a obtenção de um produto final com granulometria fina. Então, se você quer material bem fino, você vai utilizar isso aqui. Ok? Ai, tá, só vou falar do moinho de barras rapidinho, né? Basicamente, moinho de barras, né? Ele vai utilizar barras como corpos moedores, obviamente, né? E são equipamentos de britagem fina ou moagem grossa. Então, você vai utilizar eles normalmente antes do britador de bolas, né? Do moinho de bolas, ok? São muitas vezes escolhidos para britagens finas quando o material é argiloso, tá? Isso aqui são as barras, certo? Vocês estão vendo elas aí, né? E uma coisa interessante sobre ele é que o moinho de barras, normalmente, ele é mais extenso. Ele é mais longo do que o moinho de bolas. Olha aqui a foto do moinho de bolas aqui para vocês verem, ó. Sabe, eu só tenho isso aqui. O que acontece? O moinho de bolas, ele tende a ser mais largo e menor no comprimento. O moinho de barras já é o contrário. O moinho de barras, ele é maior no comprimento e menor aqui na largura. Por que isso acontece? Justamente para não ter perigo de uma dessas barras aqui virar e ficar presa na vertical dentro do moinho. Certo? Então, essa razão de comprimento e largura, ela é importante no moinho de barra. Certo? Depois eu vou falar aqui do moinho de bolas mais detalhes e tal. Vou falar da questão dos seixos, mas eu acho que por hoje já tá bom, né? E a gente até já passou um pouquinho do horário. E na próxima aula aí a gente continua. Só uma pergunta, vocês tiveram uma disciplina já de moagem? Alguém? Tá. Então, pelo jeito ninguém está mais atendendo, né? Vamos para a próxima, então. Eu vou terminar a aula por aqui, certo? Mês que vem a gente se vê de novo. E se tiverem alguma dúvida, recomendo a falar comigo na próxima aula, já que vai ser a última da disciplina, tá bom? No mais é isso. Bom final de semana a todos e boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Sidney. Valeu.